Um milionário deu R$ 500 a uma mendiga para comprar um buquê de flores, e depois a viu no túmulo de sua amada que morreu há 20 anos. O sol da tarde filtrava-se através das imponentes janelas do escritório de Marcelo Neves, banhando o luxuoso ambiente em um resplendor dourado que contrastava brutalmente com a escuridão que habitava em seu coração. Aos 45 anos, Marcelo era a imagem viva do sucesso. Proprietário de uma das empresas de tecnologia mais inovadoras do país, possuidor de uma fortuna que crescia dia a dia e reconhecido como um dos homens mais influentes nos círculos de poder. No entanto, nem todo o dinheiro do mundo podia preencher o vazio que sentia em sua alma. Com um suspiro cansado, Marcelo levantou-se de sua poltrona de couro italiano e aproximou-se da janela dali. Podia ver o skyline de São Paulo que se estendia diante dele, um testemunho de concreto e vidro de seu império financeiro. Mas seus olhos não viam os arranha-céus nem as luzes que começavam a piscar na crescente penumbra. Em sua mente, só existia uma imagem: o rosto de Beatriz Almeida. Haviam-se passado 19 anos desde que a perdera, mas a dor continuava tão fresca quanto no primeiro dia. Fechou os olhos, permitindo-se mergulhar nas lembranças daquela mulher que havia sido seu tudo. Seu cabelo castanho ondulado que dançava com a brisa, seus olhos cor de mel que brilhavam com uma mistura de inteligência e doçura, seu riso cristalino que parecia iluminar até o dia mais escuro. Senhor Neves. A voz de sua assistente através do interfone o tirou abruptamente de seus pensamentos. Seu carro está pronto. Marcelo piscou, voltando ao presente. Obrigado, Carla. Desço em um momento. Com movimentos mecânicos, produto de anos de rotina, Marcelo pegou seu casaco e sua pasta. Antes de sair, seu olhar deteve-se em uma fotografia emoldurada sobre sua escrivaninha. Ele e Beatriz, abraçados e sorridentes, com o mar ao fundo. Foi tirada durante suas últimas férias juntos, apenas algumas semanas antes do acidente que a tirou dele para sempre. O trajeto no luxuoso veículo transcorreu em silêncio. Marcelo observava distraidamente as ruas de São Paulo, através dos vidros escurecidos, sua mente vagando entre o passado e o presente. O motorista, acostumado ao mutismo de seu chefe, especialmente neste dia em particular, não tentou iniciar nenhuma conversa. Finalmente, o carro parou em frente a uma floricultura. Marcelo desceu do veículo e entrou na loja, onde foi recebido pela proprietária com um sorriso compreensivo. Senhor Neves, os lírios brancos estão prontos como todos os anos, disse a mulher, entregando-lhe um lindo buquê. Marcelo assentiu em silêncio, pagou e saiu da loja. O aroma doce das flores trouxe-lhe uma nova onda de lembranças. Beatriz rindo enquanto ele lhe dava um buquê, semelhante em seu primeiro aniversário. Beatriz cuidando dos lírios que plantava no jardim da casa que compartilhavam. Beatriz segurando um buquê de lírios brancos no dia de seu casamento. O cemitério da Consolação estava tranquilo e solitário quando chegaram. Marcelo caminhou pelos caminhos, familiares, até chegar a uma lápide de mármore branco. Com delicadeza, depositou os lírios em frente ao túmulo e ajoelhou-se, seus dedos traçando suavemente as letras gravadas na pedra. Beatriz Almeida, amada esposa e alma generosa, que sua luz continue brilhando eternamente. Olá, meu amor, sussurrou Marcelo, sua voz quebrando-se ligeiramente. Passou-se mais um ano, sinto sua falta cada dia mais. Durante a hora seguinte, Marcelo permaneceu ali, falando em voz baixa com Beatriz. Contou-lhe sobre os avanços da empresa, os novos projetos que estava desenvolvendo, as obras de caridade que havia iniciado em seu nome. Falou-lhe de seus medos, suas esperanças, seus sonhos truncados. E, como todos os anos, pediu-lhe perdão por não ter estado lá para protegê-la, por não ter podido salvá-la. Quando finalmente se levantou, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados. Marcelo despediu-se com um beijo na lápide e caminhou de volta ao carro, sentindo-se emocionalmente exausto, mas, de alguma forma, um pouco mais leve. A viagem de volta ao centro da cidade foi tão silenciosa quanto a de ida.
Marcelo olhava pela janela, perdido em seus pensamentos, quando algo chamou sua atenção. Em uma esquina, sob a tênue luz de um poste, viu uma jovem mulher sentada no chão. Suas roupas estavam gastas e sujas, seu cabelo desgrenhado, e ao seu lado havia uma pequena placa pedindo ajuda. "Pare", ordenou Marcelo ao motorista. O carro parou, suavemente junto à calçada. Marcelo baixou a janela e observou a mulher mais de perto. Havia algo nela, na forma como mantinha a cabeça erguida. Apesar de suas circunstâncias, que o lembrou de Beatriz e sua inquebrantável dignidade. "Moça", chamou Marcelo. A mulher levantou o olhar surpresa. Seus olhos, de um tom indefinido entre verde e castanho, encontraram-se com os de Marcelo. Por um momento ele sentiu como se o tempo tivesse parado. "Sim", respondeu ela com voz suave, mas firme. Marcelo tirou sua carteira e extraiu várias notas. "Tome", disse, estendendo-lhe o dinheiro. "São R$ 500, use para o que precisar." A mulher olhou para ele com uma mistura de espanto e desconfiança. "Eu não posso aceitar tanto." "Dinheiro, senhor." "Por favor, insisto", disse Marcelo. Então, sem saber exatamente por quê, acrescentou: "Use para comprar flores para alguém, especial se quiser." Depois de um momento de dúvida, a mulher pegou o dinheiro com mãos trêmulas. "Obrigada", murmurou com os olhos cheios de lágrimas. "Que Deus o abençoe." Marcelo assentiu e fechou a janela. Enquanto o carro se afastava, não pôde evitar olhar pelo espelho retrovisor. A imagem da mulher, agora de pé e segurando as notas contra o peito, ficou gravada em sua mente. Naquela noite, na solidão de sua luxuosa mansão, e no Morumbi, Marcelo serviu-se de um copo de uísque e sentou-se em seu escritório. As paredes estavam cobertas de fotografias. Ele e Beatriz em diferentes etapas de sua vida juntos. Recortes de jornais sobre suas conquistas empresariais, imagens dos projetos beneficentes que havia iniciado em memória de sua esposa. Enquanto bebia lentamente, sua mente vagava entre as lembranças de Beatriz e a imagem da mulher na rua. Havia algo nela, uma faísca de determinação em seus olhos, que o intrigava. Perguntou-se que história haveria por trás daquela jovem, que circunstâncias a teriam levado àquela situação. O som do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Carla, sua assistente. "Senhor Neves, lamento incomodá-lo a esta hora, mas acabou de chegar um e-mail urgente sobre o projeto na América do Sul. Precisam de sua aprovação para prosseguir." Marcelo suspirou. O trabalho nunca terminava. "Tudo bem, Carla. Estarei no escritório cedo amanhã para revisar." Depois de desligar, Marcelo ficou olhando para o copo vazio em sua mão. Amanhã seria outro dia de reuniões, decisões importantes e estratégias de negócios. Sua vida seguiria seu curso normal, cheia de sucessos profissionais e vazia de verdadeira satisfação pessoal. Mas algo havia mudado. O encontro com a mulher na rua havia despertado algo nele, uma curiosidade que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, foi dormir pensando em algo mais do que no passado e em Beatriz. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com uma estranha sensação de antecipação. Enquanto se preparava para ir ao escritório, viu-se pensando novamente na mulher da rua. Teria usado o dinheiro para comprar flores, como ele havia sugerido? Ou o teria gasto em necessidades mais urgentes? Sacudindo a cabeça para afastar esses pensamentos, Marcelo dirigiu-se à sua empresa. O dia transcorreu como qualquer outro. Reuniões, ligações, decisões importantes. Mas no fundo de sua mente uma ideia persistia: visitar novamente o cemitério. Quando o sol começou a se pôr, Marcelo surpreendeu a todos no escritório ao anunciar que iria embora mais cedo. "Carla, cancele meus compromissos para o resto do dia", ordenou a sua assistente enquanto saía. "Mas, senhor, a videoconferência com os investidores." Começou Carla. "Remarque", interrompeu Marcelo. "Surgiu algo importante." Sem esperar resposta, Marcelo saiu do edifício e dirigiu-se ao seu carro. Desta vez, decidiu dirigir ele mesmo.
Precisava do controle, da sensação de estar fazendo algo ativo, em vez de ser simplesmente levado pela corrente de sua vida rotineira. O trajeto até o cemitério pareceu mais curto do que o habitual. Marcelo estacionou e caminhou rapidamente em direção ao túmulo de Beatriz, sem parar desta vez para comprar flores. Seu coração batia forte, embora não estivesse certo do porquê. Ao se aproximar da lápide de Beatriz, Marcelo parou bruscamente. Ali, ajoelhada diante do túmulo, estava a mulher da noite anterior. Ela usava as mesmas roupas gastas, mas seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desalinhado. E diante da lápide, frescas e fragrantes, havia um buquê de lírios brancos. Marcelo ficou imóvel, observando a cena com uma mistura de confusão e espanto. A mulher falava em voz baixa, suas palavras inaudíveis para ele, enquanto acariciava suavemente as pétalas das flores. Finalmente, incapaz de conter sua curiosidade, Marcelo deu um passo à frente. Um galho estalou sob seu pé, alertando a mulher de sua presença. Ela virou-se rapidamente, seus olhos se abrindo com surpresa ao reconhecê-lo. "Você", murmurou ela, levantando-se. "Eu", começou Marcelo, mas parou, sem saber o que dizer. Como explicar sua presença? Como perguntar por que ela estava ali diante do túmulo de sua esposa? A mulher olhou fixamente para ele, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Finalmente, com voz suave, mas firme, disse: "Acho que temos muito o que conversar, senhor." Marcelo assentiu lentamente, sentindo que estava à beira de um precipício, prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. "Sim", respondeu. "Acho que sim." O sol se punha no horizonte, banhando o cemitério em uma luz dourada. Duas figuras permaneciam de pé diante de uma lápide de mármore branco, unidas pelo destino e pela memória de uma mulher que ambos haviam amado. Enquanto o dia dava lugar à noite, Marcelo Neves sentiu que pela primeira vez em 19 anos, estava prestes a despertar de um longo e doloroso sonho. O silêncio no cemitério era quase palpável, enquanto Marcelo e a mulher se olhavam fixamente, ambos inseguros de como prosseguir. O vento sussurrava entre as lápides, agitando suavemente as pétalas dos lírios brancos que jaziam diante do túmulo de Beatriz. "Meu nome é Marcelo Neves", disse finalmente, quebrando o silêncio. "Beatriz, ela era minha esposa." A mulher assentiu lentamente, seus olhos nunca abandonando os de Marcelo. "Eu sei", respondeu em voz baixa. "Meu nome é Júlia Beatriz. Ela salvou minha vida." Marcelo sentiu que o mundo cambaleava sob seus pés. Beatriz havia salvado esta mulher? Como? Quando? Milhares de perguntas se acumulavam em sua mente, mas antes que pudesse formular alguma, Júlia continuou, falando. "Talvez devêssemos nos sentar", sugeriu, apontando para um banco próximo. "É uma longa história." Marcelo assentiu mecanicamente e a seguiu até o banco. Uma vez sentados, Júlia tomou uma respiração profunda e começou seu relato. "Eu tinha apenas 8 anos quando Beatriz me encontrou. Eu vivia nas ruas, abandonada, sem ninguém para cuidar de mim. Em uma noite fria de inverno, eu havia me refugiado na entrada de um prédio. Estava faminta, congelando, assustada. E então ela apareceu." Júlia sorriu suavemente com a lembrança, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Beatriz saía de um jantar beneficente. Usava um lindo vestido de gala e um casaco de pele. Poderia ter passado direto, como tantos outros haviam feito, mas não o fez. Parou. Ajoelhou-se ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Quando viu que eu tremia de frio, tirou seu casaco e me envolveu nele. Marcelo escutava com atenção, seu coração batendo forte. Isso havia acontecido durante seu casamento com Beatriz. E, no entanto, ele não sabia nada a respeito. "Beatriz me levou para sua casa naquela noite", continuou Júlia. "Me deu comida, me banhou, me vestiu com roupas limpas e então me ofereceu um lar." "Mas como é possível?", interrompeu Marcelo, incapaz de conter sua confusão. "Eu nunca..." Júlia olhou para ele com uma mistura de compreensão e tristeza. "Beatriz me explicou que não podia me levar para morar com ela e seu marido.
Disse que era complicado, que poderia causar problemas, mas me prometeu que cuidaria de mim. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Beatriz havia mantido em segredo a existência desta menina. Por quê? Beatriz comprou um pequeno apartamento, continuou Júlia. Contratou uma senhora mais velha, Dona Rosa, para morar comigo e cuidar de mim. Beatriz vinha me visitar quase todos os dias. Me trazia livros, me ajudava com as tarefas escolares, me levava ao parque. Ela se tornou a mãe que eu nunca tive. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Júlia. Agora, e Marcelo sentia que seus próprios olhos se umedeciam. Durante anos, Beatriz foi meu mundo inteiro. Ela me ensinou a ler, a escrever, a sonhar. Me falava sobre a importância da educação, de como ela poderia mudar minha vida. E eu a adorava. Para mim, ela era um anjo que havia descido do céu para me salvar. Marcelo escutava em silêncio, sua mente tentando reconciliar essa nova informação com a imagem que tinha de sua esposa. Beatriz sempre havia sido compassiva, generosa, mas isso ia além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Quando fiz 15 anos, continuou Júlia, Beatriz me contou a verdade. Me disse que não era minha mãe biológica, que havia me encontrado na rua e decidido cuidar de mim. Me explicou por que tinha que manter isso em segredo, por que não podia me levar para morar com ela e seu marido. Que razão ela te deu? Perguntou Marcelo, sua voz mal um sussurro. Júlia olhou diretamente nos olhos dele. Ela me disse que seu marido era um homem importante, que tinha uma vida pública complicada, que adotar uma menina de rua poderia causar um escândalo, afetar negativamente a empresa do marido dela. Beatriz, ela não queria te causar problemas, Marcelo. Marcelo sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Todos esses anos, ele acreditava conhecer Beatriz completamente. E agora descobria que ela havia levado uma vida paralela, uma vida da qual ele não sabia nada. Eu não entendo, murmurou Marcelo, passando a mão pelos cabelos. Por que ela não me contou? Eu teria entendido, teria. Beatriz te amava profundamente, interrompeu Júlia com suavidade. Ela sempre falava de você com tanto carinho, com tanta admiração. Acho que ela temia que, se te contasse, você se sentisse obrigado a me aceitar em sua vida. Ela não queria te colocar nessa posição. Marcelo levantou-se abruptamente do banco, precisando se mover, processar toda essa informação. Caminhou alguns passos, dando as costas para Júlia. Sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. O que aconteceu depois? Perguntou finalmente, sem se virar. Júlia suspirou. Beatriz continuou cuidando de mim até o acidente. Quando ela morreu, eu tinha 17 anos. De repente, fiquei sem nada. Dona Rosa, que já era idosa, não pôde continuar cuidando de mim. O dinheiro que Beatriz havia deixado para minha manutenção se esgotou rapidamente. Eu voltei para as ruas. Marcelo virou-se bruscamente ao ouvir isso, horror refletido em seu rosto. Você voltou para as ruas? Mas por que não procurou ajuda? Por que não me procurou? Júlia sorriu tristemente. E o que eu iria te dizer? Olá, sou a filha adotiva secreta da sua falecida esposa? Não, Marcelo. Eu não podia fazer isso. Beatriz sempre me ensinou a ser forte, a me virar sozinha. Então foi isso que tentei fazer. Mas você tem vivido na rua todos esses anos, disse Marcelo, a culpa e o remorso evidentes em sua voz. Júlia assentiu. Tem sido difícil, muito difícil, mas todo ano, sem falta, eu economizava o suficiente para comprar lírios brancos e trazê-los aqui. Era minha forma de honrar a memória de Beatriz, de agradecer tudo o que ela fez por mim. Marcelo voltou a sentar-se no banco, sobrecarregado pelas emoções. O silêncio se estendeu entre eles por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Por que você está me contando tudo isso agora? Perguntou finalmente Marcelo Júlia. Olhou para ele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Porque ontem à noite, um estranho me deu R$ 500 e sugeriu que eu comprasse flores para alguém especial. Quando te vi, soube que não podia ser uma coincidência. Beatriz sempre dizia que não existem coincidências, apenas
o destino disfarçado. Marcelo sentiu que algo se remexia em seu interior. Pela primeira vez em 19 anos, sentiu uma faísca de algo que se parecia perigosamente com esperança. Júlia, disse lentamente, eu gostaria de saber mais sobre você, sobre sua vida com Beatriz. Se você concordar, claro. Júlia assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu adoraria, Marcelo. Acho que Beatriz gostaria que nos conhecêssemos. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados, Marcelo e Júlia permaneceram sentados naquele banco do cemitério, compartilhando histórias sobre a mulher que ambos haviam amado. E embora nenhum dos dois soubesse naquele momento, esse encontro marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de descobertas, perdão e talvez uma segunda chance para ambos. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Marcelo olhou mais uma vez para a lápide de Beatriz. Pela primeira vez em 19 anos, sentiu que o peso em seu coração se aliviava um pouco. Júlia, disse, voltando-se para a jovem, você gostaria de jantar comigo? Acho que temos muito o que conversar. Júlia sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado, e lembrou Marcelo da forma como Beatriz costumava sorrir. Eu adoraria, respondeu. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída do cemitério, Marcelo não pôde evitar pensar que Beatriz, de alguma forma, continuava cuidando de ambos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser um pouco menos solitário. O restaurante que Marcelo havia escolhido era elegante, mas discreto, localizado em uma rua, tranquila dos jardins. Enquanto o maître os conduzia a uma mesa afastada, Marcelo não pôde deixar de notar os olhares curiosos que alguns clientes lançavam em sua direção. Não era comum vê-lo em público com uma mulher, muito menos com alguém vestido tão humildemente como Júlia. Uma vez sentados e com os cardápios nas mãos, um silêncio incômodo se instalou entre eles. Júlia olhava o menu com olhos arregalados, claramente sobrecarregada pelos preços e pelos nomes elaborados dos pratos. Começou ela, sua voz mal um sussurro. Não sei o que pedir. Marcelo sentiu uma pontada de culpa. Em seu desejo de conversar em um lugar tranquilo, não havia considerado o quanto Júlia poderia se sentir deslocada em um restaurante de luxo. O que acha se eu pedir por nós dois? Sugeriu com suavidade. Conheço bem o cardápio e posso recomendar alguns pratos que tenho certeza que você vai gostar. Júlia assentiu, visivelmente aliviada. Enquanto Marcelo fazia o pedido, ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe do ambiente luxuoso. Beatriz costumava me falar de lugares como este, comentou Júlia uma vez que o garçom se afastou. Ela me contava sobre os jantares de gala, os eventos beneficentes. Sempre soava tão empolgada quando falava dessas coisas. Marcelo sentiu um nó na garganta. Beatriz amava esses eventos, disse com voz rouca. Ela tinha um dom para fazer com que todos se sentissem especiais, importantes. Era a alma de cada festa. Eu sei, sorriu Júlia. Ela me ensinou a me comportar em situações formais, sabe? Dizia que um dia eu poderia precisar disso. Marcelo olhou para ela com curiosidade. Ela te ensinou etiqueta? Júlia assentiu. Isso e muito mais. Ela me ensinou a ler, a escrever, a apreciar arte e música. Me levava a museus e concertos quando podia. Dizia que a educação era a chave que abriria todas as portas. Parece algo que Beatriz diria, murmurou Marcelo, uma mistura de amor e dor em sua voz. O garçom chegou com as entradas, interrompendo momentaneamente a conversa. Enquanto comiam, Marcelo observava Júlia. Apesar de suas roupas gastas e seu evidente desconforto inicial, havia uma graça natural em seus movimentos, um refinamento que falava da influência de Beatriz. Júlia, disse Marcelo depois de um momento. Há algo que não entendo. Se Beatriz te deu uma educação tão completa como você acabou na rua... O rosto de Júlia se obscureceu. Depois que Beatriz morreu, as coisas se complicaram. O dinheiro que ela havia deixado para minha manutenção se esgotou mais rápido do que o previsto. Tentei conseguir trabalho, mas sem um diploma oficial,
ou experiência profissional, ninguém queria me contratar e então ela se interrompeu, mordendo o lábio inferior. Marcelo esperou pacientemente, intuindo que o que viria não seria fácil de ouvir. Conheci um homem, continuou Júlia finalmente. O nome dele era Pedro. Era charmoso, atencioso. Me prometeu o mundo. Eu era jovem e ingênua. E caí, completamente sob sua influência. Abandonei meus estudos, me afastei das poucas pessoas que ainda se preocupavam comigo. E quando Pedro me pediu que emprestasse o dinheiro que me restava para investir em um negócio seguro, não hesitei nem por um segundo. Marcelo fechou os olhos, antecipando o que viria a seguir. É claro que Pedro desapareceu com o dinheiro, disse Júlia com amargura. Me deixou sem nada, sozinha e endividada. Não tive outra escolha, a não ser voltar para as ruas. Sinto muito, murmurou Marcelo, estendendo a mão para tomar a de Júlia em um gesto de consolo. Deve ter sido terrível para você. Júlia assentiu, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Foi. Houve momentos em que pensei em desistir, em que a dor e o desespero eram demais. Mas então eu me lembrava de Beatriz, lembrava de tudo o que ela havia feito por mim e encontrava força para seguir em frente. Marcelo sentiu uma mistura de admiração e culpa. Admiração pela força de Júlia e culpa por não ter estado lá para ajudá-la. Júlia disse com seriedade: eu quero te ajudar. Sei que é tarde, que eu deveria ter estado lá antes, mas se você me permitir, eu gostaria de fazer algo por você, agora. Júlia olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? Você mal me conhece. Porque Beatriz te amava, respondeu Marcelo sem hesitar. E porque vejo em você o mesmo espírito, a mesma força que vi nela. Não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer as coisas certas agora. Antes que Júlia pudesse responder, o telefone de Marcelo tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Desculpe, preciso atender essa ligação. Desculpou-se, levantando-se da mesa. É do escritório, não vou demorar. Enquanto Marcelo se afastava para falar ao telefone, Júlia ficou sozinha à mesa, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. Por um lado, a oferta de Marcelo era tentadora. Depois de anos de luta e privações, a ideia de ter um pouco de estabilidade, de segurança, era quase esmagadora. Por outro lado, ela podia realmente confiar neste homem que mal conhecia? Não estaria traindo a memória de Beatriz ao aceitar sua ajuda? Absorta em seus pensamentos, Júlia não notou o homem que se aproximava da mesa até que ele estava parado ao seu lado. Com licença, senhorita, disse o homem com voz suave. Não pude deixar de notar que está jantando com Marcelo Neves. Posso perguntar como conhece o Sr. Neves? Júlia olhou para o homem com surpresa e um pouco de receio. Ele era alto, de aparência elegante, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que a olhavam intensamente. É uma longa história, respondeu Júlia, desconfortável. Quem é você? O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Perdoe minha falta de educação, meu nome é Ricardo Mendes. Sou um velho amigo de Marcelo e de Beatriz. Ao ouvir o nome de Beatriz, Júlia visivelmente se tensionou. Ricardo pareceu notar sua reação e seu sorriso se alargou. Vejo que conhece Beatriz, disse com um tom que Júlia achou perigosamente suave. Que interessante, Marcelo nunca mencionou ter uma amiga que conhecesse sua falecida esposa. Antes que Júlia pudesse responder, Marcelo voltou à mesa. Ao ver Ricardo, seu rosto endureceu. Ricardo, disse friamente, o que faz aqui? Ricardo virou-se para Marcelo, seu sorriso ainda no lugar. Marcelo, velho amigo, que coincidência encontrá-lo aqui. Estava cumprimentando sua encantadora acompanhante. Marcelo olhou para Júlia, que parecia visivelmente desconfortável. Ricardo, eu agradeceria se nos deixasse jantar em paz, disse em um tom que não admitia discussão. Ricardo levantou as mãos em um gesto de rendição. Claro, não quis interromper. Tenham uma agradável noite. Antes de ir embora, Ricardo inclinou-se em direção a Júlia e sussurrou algo em seu ouvido. Em seguida, com um último sorriso enigmático, se afastou.
Marcelo sentou-se, seu rosto uma máscara de preocupação. Júlia, você está bem? O que Ricardo disse? Júlia, pálida e trêmula, olhou para Marcelo com olhos cheios de medo. Ele disse para eu tomar cuidado, que há segredos que é melhor deixar enterrados. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O aparecimento de Ricardo Mendes, um antigo sócio de negócios com quem tinha tido desentendimentos no passado, não podia ser uma coincidência. Júlia, disse Marcelo com urgência, há algo que preciso te contar. Algo sobre o passado, sobre Beatriz e sobre Ricardo Mendes. Enquanto Marcelo começava a falar, Júlia sentiu que estava à beira de um precipício, prestes a descobrir verdades que poderiam mudar tudo. E em algum lugar da cidade, Ricardo Mendes sorria, sabendo que as peças do jogo estavam começando a se mover. O ambiente no restaurante havia mudado drasticamente. O que havia começado como um jantar tranquilo se transformara em algo muito mais tenso e complexo. Marcelo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-los, antes de se inclinar na direção de Júlia. Júlia, começou sua voz, mal passando de um sussurro. O que vou te contar é algo que guardei em segredo por anos. Algo que nem mesmo Beatriz sabia completamente. Júlia assentiu, seu rosto uma mistura de medo e curiosidade. Estou ouvindo, Marcelo. Marcelo respirou fundo antes de continuar. Ricardo Mendes não é apenas um velho amigo ou sócio de negócios. Ele e eu estivemos envolvidos em algumas transações que não foram totalmente legais. Os olhos de Júlia se arregalaram de surpresa. O que você quer dizer com não totalmente legais? Anos atrás, quando minha empresa estava começando, precisávamos urgentemente de capital, explicou Marcelo, a culpa evidente em sua voz. Ricardo se ofereceu para nos ajudar. Ele nos apresentou a alguns investidores que estavam dispostos a aportar grandes somas de dinheiro. Naquele momento, não fiz muitas perguntas sobre a origem desses fundos. Oh, Marcelo, murmurou Júlia, compreendendo a gravidade da situação. Com o tempo, descobri que o dinheiro vinha de atividades ilícitas, continuou. Marcelo, lavagem de dinheiro, principalmente. Quando me dei conta, já estava envolvido demais. Ricardo me tinha nas mãos. Beatriz sabia? Perguntou Júlia. Marcelo negou com a cabeça. Não completamente. Ela suspeitava que algo não estava certo, mas nunca soube dos detalhes. Eu a protegi dessa verdade. E o que aconteceu depois? Insistiu Júlia. Tentei me afastar de Ricardo e seus negócios obscuros, disse Marcelo. Usei grande parte dos lucros legítimos da empresa para devolver o dinheiro sujo pouco a pouco. Mas Ricardo não estava satisfeito com isso. Ele queria que continuássemos colaborando. Marcelo fez uma pausa, seus olhos cheios de dor. Na noite do acidente de Beatriz, nós tínhamos discutido. Eu estava estressado, preocupado com Ricardo e suas ameaças. Beatriz sentia que eu estava escondendo algo dela. Ela saiu de casa irritada e então, sua voz falhou, incapaz de continuar. Júlia estendeu a mão, segurando a de Marcelo em um gesto de consolo. Não foi sua culpa, Marcelo, disse suavemente. Marcelo olhou para ela, grato por sua compreensão. Obrigado, Júlia. Mas tem mais. Depois da morte de Beatriz, Ricardo veio me ver. Ele disse que tinha informações sobre o acidente, que não tinha sido um simples acidente de trânsito. Júlia se tensionou. O que você quer dizer? Ricardo insinuou que o acidente poderia ter sido provocado, disse Marcelo, sua voz mal audível. Ele nunca me deu provas concretas, mas a ideia me atormentou por anos. E se Beatriz tivesse morrido por minha culpa? Por causa dos meus erros? Júlia apertou a mão de Marcelo. Marcelo, você não pode se culpar por algo assim. Ricardo pode estar mentindo, manipulando você. Eu sei, assentiu Marcelo. Mas a dúvida sempre esteve lá. E agora, com o seu aparecimento, com os segredos de Beatriz vindo à tona, temo que Ricardo esteja planejando algo. Você acha que minha presença pode ser uma ameaça para ele? Perguntou Júlia, a preocupação evidente em sua voz. É possível, admitiu Marcelo. Se houver algo mais que Beatriz sabia, algo que ela possa ter contado a você.
Júlia franziu a testa, pensativa. Beatriz nunca mencionou Ricardo pelo nome, mas houve algo. Pouco antes de morrer, ela me falou de um segredo importante. Disse que tinha deixado instruções que, quando fosse o momento certo, eu saberia o que fazer. Marcelo se inclinou para a frente, seu interesse palpável. Que tipo de instruções? Onde ela as deixou? Não sei, admitiu Júlia. Ela nunca chegou a me dizer. O acidente aconteceu logo depois. Marcelo recostou-se em sua cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade. Precisamos encontrar essas instruções. Júlia, elas podem ser a chave para entender tudo isso. Mas por onde começamos? Perguntou Júlia. Pelo começo, disse Marcelo com determinação. Vamos visitar todos os lugares que foram importantes para Beatriz. O escritório dela na Fundação Beneficente, nossa antiga casa, até mesmo o apartamento onde você cresceu. Ela deve ter deixado alguma pista. Júlia assentiu, uma faísca de esperança em seus olhos. Tudo bem, vamos fazer isso justo. Quando estavam prestes a se levantar, o telefone de Marcelo vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Marcelo a abriu e sentiu o sangue gelar. As mentiras têm pernas curtas, Marcelo. O passado sempre nos alcança. Cuide bem da sua nova amiga. Seria uma pena se algo acontecesse, com ela como aconteceu com Beatriz. Marcelo olhou para Júlia, o medo evidente em seus olhos. Precisamos ir, agora. Enquanto saíam, apressadamente, do restaurante, nenhum dos dois notou a figura que os observava de um carro estacionado do outro lado da rua. Ricardo Mendes sorriu consigo mesmo, pegando seu telefone para fazer uma ligação. Eles estão em movimento. Disse em voz baixa. Siga-os, mas mantenha distância. Quero saber cada passo que derem. Ele desligou o telefone e ligou o carro, seguindo discretamente o veículo de Marcelo. O jogo mal havia começado e Ricardo estava determinado a ganhar, não importava o custo. Enquanto isso, no carro de Marcelo, Júlia olhava pela janela, sua mente um turbilhão de perguntas e medos. Marcelo, disse finalmente, você acha que estamos em perigo? Marcelo apertou o volante com força. Não sei, Júlia, mas prometo que farei tudo o que puder para mantê-la segura. Não perderei mais ninguém por causa dos meus erros. Enquanto o carro adentrava a noite, ambos sentiam que estavam à beira de algo grande, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Os segredos do passado estavam prestes a vir à tona e nada voltaria a ser como antes. Em algum lugar da cidade, em um cofre esquecido, um envelope amarelado aguardava pacientemente para ser descoberto. Em seu interior, as últimas palavras de Beatriz, um mapa para a verdade que tanto Marcelo quanto Júlia buscavam desesperadamente. A corrida contra o tempo havia começado e o destino de ambos pendia por um fio. A noite envolvia São Paulo em um manto de escuridão quando o carro de Marcelo parou em frente a uma imponente mansão no Morumbi. Júlia olhou pela janela, seus olhos se abrindo de espanto diante da magnificência da casa. É aqui que você morava com Beatriz? Perguntou em voz baixa. Marcelo assentiu, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Sim, não venho aqui há anos. Depois da morte de Beatriz, não consegui suportar continuar morando nesta casa. Muitas lembranças. Eles desceram do carro e se aproximaram da porta principal. Marcelo tirou uma chave do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto a introduzia na fechadura. Com um clique, a porta se abriu, revelando um interior elegante, mas coberto de lençóis brancos e uma fina camada de poeira. Por onde começamos? Perguntou Júlia, sua voz mal passando de um sussurro no silêncio sepulcral da casa. Marcelo acendeu as luzes, iluminando o magnífico saguão. O escritório de Beatriz, respondeu. Se ela deixou alguma pista, é provável que esteja lá. Subiram as escadas e se dirigiram a uma porta no final do corredor. Marcelo parou diante dela, sua mão na maçaneta como se estivesse reunindo coragem para abri-la. Você está bem? Perguntou Júlia suavemente. Marcelo assentiu, tomou uma respiração profunda e abriu a porta. O escritório de Beatriz era um cômodo amplo e luminoso, com estantes cheias de livros cobrindo as paredes
e uma grande escrivaninha de madeira como peça central. Está exatamente como ela deixou, murmurou Marcelo, sua voz carregada de emoção. Eles adentraram o cômodo, seus olhos percorrendo cada detalhe, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse ser uma pista. Marcelo, olhe isso, chamou Júlia depois de alguns minutos. Ela estava de pé diante de uma das estantes, apontando para um livro em particular. É O Pequeno Príncipe, Beatriz costumava lê-lo para mim quando eu era criança. Marcelo se aproximou, franzindo a testa. E o que tem de especial? Júlia tirou o livro da estante e o abriu. Olhe, há uma marca nesta página, e algumas palavras estão sublinhadas. Marcelo se inclinou sobre o livro, seus olhos percorrendo as linhas sublinhadas. O essencial é: invisível aos olhos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Isso deve significar algo, disse Marcelo, sua mente trabalhando a toda velocidade. O essencial é invisível aos olhos. O que Beatriz estava tentando nos dizer? Júlia fechou os olhos, pensando intensamente. Beatriz costumava falar de um lugar, disse finalmente. Ela dizia que era onde ela guardava suas memórias mais preciosas, onde tudo começou para vocês dois. Os olhos de Marcelo se iluminaram com reconhecimento. O Parque Ibirapuera. Claro, como pude esquecer? Foi lá que nos conhecemos, onde eu a pedi em casamento. Precisamos ir lá, disse Júlia com urgência. Justo quando se preparavam para sair, o som de vidros quebrando ressoou no andar de baixo. Marcelo e Júlia se entreolharam. O medo refletido em seus olhos. Alguém entrou, sussurrou Marcelo. Rápido por aqui. Ele pegou a mão de Júlia e a guiou até um painel na parede. Pressionou-o e ele se abriu, revelando uma passagem secreta. Beatriz insistiu para que instalássemos isso, explicou Marcelo, enquanto adentravam o corredor escuro. Ela dizia que nunca se sabia quando poderíamos precisar de uma saída de emergência. Eles avançaram em silêncio pelo estreito corredor, seus corações batendo forte. Atrás deles, podiam ouvir passos e vozes abafadas. Finalmente, a passagem os levou a uma garagem separada da casa principal. Marcelo se dirigiu a um carro coberto por uma lona. Este era o carro favorito de Beatriz, disse enquanto removia a lona, revelando um elegante automóvel clássico. Espero que ainda funcione. Para seu alívio, o motor pegou na primeira tentativa. Marcelo e Júlia subiram rapidamente no veículo e saíram da garagem, justo quando ouviram vozes se aproximando. Enquanto se afastavam em alta velocidade, Júlia olhou pelo espelho retrovisor e viu 2 figuras escuras emergindo da garagem. Estão nos seguindo, Marcelo, disse com voz trêmula. Marcelo pisou no acelerador, seus nós dos dedos brancos pela força com que segurava o volante. Não se preocupe, vamos despistá-los. Eles zigue-zaguearam pelas ruas de São Paulo. Marcelo, utilizando todo o seu conhecimento das vielas e atalhos para despistar seus perseguidores. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente conseguiram se livrar deles. Marcelo dirigiu o carro em direção ao Parque Ibirapuera, estacionando a uma distância prudente. Você está bem? Perguntou a Júlia, notando como ela estava pálida. Ela assentiu, embora suas mãos ainda tremessem. Sim, só um pouco assustada. Quem você acha que eram? Provavelmente homens de... Ricardo, respondeu Marcelo com gravidade. Isso confirma que estamos no caminho certo. Seja lá o que Beatriz escondeu, Ricardo o quer desesperadamente. Eles saíram do carro e entraram no parque. Apesar da hora tardia, havia alguns casais passeando e aproveitando a noite estrelada. Beatriz e eu costumávamos nos sentar em um banco perto da fonte central, disse Marcelo, guiando Júlia por um caminho iluminado por postes antigos. Chegaram à fonte, uma bela estrutura de mármore com querubins e ninfas que dançavam entre jatos d'água. Marcelo parou diante de um banco de madeira. Gasto, é este, disse, sua voz mal passando de um sussurro. Foi aqui que pedi a mão dela em casamento. Eles se sentaram no banco, seus olhos examinando cada detalhe, procurando algo fora do comum.
Foi Júlia quem notou primeiro. Marcelo, olhe, disse, apontando para uma pequena gravação na madeira do banco. Era quase imperceptível, mas estava lá. Uma minúscula flor de ipê, o símbolo favorito de Beatriz Marcelo, passou os dedos pela gravação e, para sua surpresa, uma pequena seção da madeira se moveu. Com cuidado, ele a levantou, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um envelope amarelado. Com mãos trêmulas, Marcelo o retirou e abriu. Dentro havia uma carta e uma chave antiga. É a letra de Beatriz, disse. Sua voz, embargada pela emoção, começou a ler em voz alta. Meu querido Marcelo, se você está lendo isto, significa que descobriu a verdade sobre Júlia e começou a desvendar os segredos que me vi obrigada a guardar. Perdoe-me por não ter contado tudo a você, mas era a única forma de proteger você e nossa pequena Júlia. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco Bradesco da Avenida Paulista. Dentro você encontrará todas as evidências necessárias para expor Ricardo Mendes e seus negócios ilícitos. Também encontrará documentos que provam sua inocência em todo este assunto. Mas tenha cuidado, meu amor. Ricardo é perigoso e não vai parar diante de nada para manter seus segredos ocultos. Confie em Júlia. Ela é mais forte e inteligente do que você imagina. Juntos, vocês poderão fazer o que eu não pude: desmascarar Ricardo e pôr fim aos seus crimes. Eu te amo, Marcelo. Sempre amei e sempre amarei. Cuide de nossa Júlia com todo o meu amor. Beatriz. Marcelo levantou os olhos da carta, as lágrimas correndo livremente por suas faces. Júlia também chorava, sobrecarregada pelas palavras da mulher que havia sido como uma mãe para ela. Ela sabia de tudo, disse Marcelo, sua voz carregada de espanto e dor. Ela estava tentando nos proteger. A ambos, Júlia pegou a mão de Marcelo, apertando-a suavemente. E agora cabe a nós terminar o que ela começou. Nesse momento, o som de passos se aproximando os alertou. Marcelo guardou rapidamente a carta e a chave no bolso. Temos que ir, disse, levantando-se e puxando Júlia. Eles começaram a correr pelo parque, cientes de que seus perseguidores estavam próximos. A busca pela verdade havia se transformado em uma corrida por suas vidas e o tempo estava se esgotando. Enquanto corriam em direção à saída do parque, Marcelo percebeu que não estavam mais apenas buscando respostas. Estavam no meio de uma batalha que Beatriz havia iniciado anos atrás e que agora dependia deles para terminar. Com a carta de Beatriz queimando em seu bolso e o som de seus perseguidores cada vez mais próximo, Marcelo e Júlia se embrenharam na noite, determinados a descobrir a verdade, não importando o custo. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados, quando Marcelo e Júlia chegaram ao Banco Bradesco na Avenida Paulista. Eles haviam passado a noite se movendo de um lugar para outro, evitando os homens de Ricardo e se preparando para este momento crucial. Você está pronta? Perguntou Marcelo, olhando para Júlia com uma mistura de preocupação e determinação. Júlia assentiu, seu rosto mostrando uma resolução que ia além de seus anos. Mais do que nunca, é hora de a verdade vir à tona. Eles entraram no banco assim que as portas se abriram. Marcelo se aproximou de um funcionário, mostrando a chave e solicitando acesso ao cofre correspondente. Depois de verificar sua identidade, foram conduzidos a uma sala privada onde lhes entregaram uma caixa metálica. Com mãos trêmulas, Marcelo introduziu a chave na fechadura. O clique que produziu ao abrir pareceu ressoar na sala silenciosa. Dentro da caixa havia uma pasta grossa e um dispositivo USB. É isso, murmurou Marcelo, folheando rapidamente os documentos. Registros financeiros, e-mails, fotografias. Beatriz reuniu todas as evidências necessárias para expor Ricardo. Júlia examinou o dispositivo USB. Você acha que deveríamos ver isso agora? Antes que Marcelo pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Vocês têm algo que me pertence. Estarei esperando na antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade.
Venham sozinhos ou as consequências serão desagradáveis. RM. Marcelo mostrou a mensagem a Júlia, que empalideceu visivelmente. É uma armadilha, disse ela. Eu sei, respondeu Marcelo, mas não temos escolha. Ricardo é perigoso e não sabemos o que mais ele pode fazer. Eles pegaram um táxi até o local indicado, a viagem transcorrendo em um silêncio tenso. A fábrica abandonada se erguia diante deles, um edifício decadente que parecia saído de um filme de terror. Aconteça o que acontecer, disse Marcelo enquanto se aproximavam da entrada. Quero que saiba que estou orgulhoso de você, Júlia. Beatriz ficaria orgulhosa da mulher em que você se tornou. Júlia sorriu fracamente, apertando a mão de Marcelo. Obrigada, estamos juntos nisso. Ao entrar na fábrica, foram recebidos pelo eco de seus próprios passos no espaço vazio. De repente, as luzes se acenderam, revelando Ricardo Mendes de pé no centro do salão, ladeado por dois homens de aparência ameaçadora. Marcelo, meu velho amigo, disse Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos, e a jovem Júlia, que comovente ver vocês trabalhando juntos, quase como uma família. Acabou, Ricardo, respondeu Marcelo, sua voz firme. Temos todas as evidências necessárias para expor você, seus crimes, seus negócios, sujos tudo. Ricardo riu, um som frio e sem humor. Você realmente acha que é tão simples assim? Eu construí um império, Marcelo. Tenho conexões que você nem pode imaginar. Acha que alguns papéis podem me deter? Não são apenas papéis, interveio Júlia. Beatriz documentou tudo. Cada transação ilegal, cada suborno, cada ameaça, está tudo aqui. O sorriso de Ricardo vacilou por um momento. Beatriz sempre foi inteligente demais para o próprio bem. É uma pena o que aconteceu com ela. Marcelo deu um passo à frente, a raiva evidente em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Você teve algo a ver com a morte dela? Ricardo suspirou dramaticamente. Oh, Marcelo, você realmente quer saber a verdade? Beatriz descobriu demais. Ela se tornou inconveniente, tive que tomar providências. Você a matou! Gritou Marcelo, avançando para Ricardo. Os guarda-costas de Ricardo se moveram para interceptá-lo, mas Júlia foi mais rápida. Em um movimento que pegou todos de surpresa, ela sacou uma pequena pistola de sua jaqueta e apontou diretamente para Ricardo. Não se mova, ordenou, sua voz surpreendentemente calma. Ricardo levantou as mãos, a surpresa evidente em seu rosto. Ora, a pequena órfã tem garras, afinal. Beatriz me ensinou mais do que boas maneiras, respondeu Júlia. Ela também me ensinou a me proteger e a proteger aqueles que amo. Nesse momento, o som de sirenes encheu o ar. Pelas janelas quebradas da fábrica, podiam-se ver as luzes de várias viaturas, policiais se aproximando. O que você fez? Rosnou Ricardo, olhando para Marcelo com fúria. Marcelo sorriu, tirando seu celular do bolso. Ativei a gravação de áudio assim que entramos. Sua confissão sobre Beatriz está tudo aqui, e acabei de enviar para a polícia junto com nossa localização. Os olhos de Ricardo se arregalaram de horror ao perceber que estava encurralado. Ele fez um movimento brusco, como se fosse sacar uma arma, mas Júlia foi mais rápida. Ela disparou, a bala raspando o braço de Ricardo e fazendo-o cair no chão. Em questão de segundos, a polícia invadiu o edifício Ricardo e seus homens foram rapidamente subjugados e algemados. Enquanto os policiais levavam Ricardo, ele olhou para Marcelo com uma mistura de ódio e resignação. Isso não acabou, Neves. Tenho amigos poderosos. Isso não é o fim. Marcelo o encarou fixamente. Anos de dor e raiva, finalmente, encontrando sua liberação. Você está errado, Ricardo. É o fim. Para você. Pelo menos. Quando a última viatura policial se afastou, Marcelo e Júlia ficaram sozinhos na fábrica abandonada. O silêncio que os envolvia parecia carregado de emoções não expressas. Você está bem? Perguntou Marcelo. Suavemente, Júlia assentiu, guardando a pistola. Beatriz me deu isso há anos. Ela disse que esperava que eu nunca precisasse usar, mas que o mundo podia ser um lugar perigoso. Marcelo olhou para ela com uma mistura de espanto e orgulho. Você é incrível, Júlia. Beatriz ficaria tão orgulhosa de você, de nós,
corrigiu Júlia com um pequeno sorriso. Fizemos isso juntos. Eles saíram da fábrica, o sol já alto no céu, banhando-os com sua luz quente. Pararam por um momento, olhando para o horizonte. O que fazemos agora? Perguntou Júlia. Marcelo colocou um braço ao redor dos ombros dela. Agora, honramos a memória de Beatriz. Usamos as evidências para limpar meu nome e garantir que Ricardo e seus cúmplices paguem por seus crimes. E depois... Depois o quê? Insistiu Júlia. Depois recomeçamos, respondeu Marcelo com um sorriso genuíno. Como uma família. Se você quiser, é... Claro. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Eu adoraria. Enquanto caminhavam juntos em direção a um futuro incerto, mas cheio de esperança, ambos sentiram a presença de Beatriz, como se ela estivesse guiando e protegendo-os. Os segredos haviam sido revelados, as mentiras expostas, e embora o caminho não tivesse sido fácil, eles haviam encontrado algo precioso no processo. Um ao outro. O sol brilhava com força, simbolizando não apenas o início de um novo dia, mas o começo de uma nova vida para Marcelo e Júlia. Uma vida construída sobre a verdade, o amor e o legado de uma mulher extraordinária que, mesmo além da morte, havia encontrado uma maneira de unir e curar os corações partidos que deixara para trás. E assim, enquanto se afastavam da fábrica abandonada, deixando o passado para trás e olhando para o futuro, Marcelo e Júlia souberam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam o que viesse juntos, como uma família. Exatamente como Beatriz sempre quis.